Todos os brasileiros sabem que houve um período na história do Brasil no qual a inflação chegou aos 2 dígitos ao mês. Porém, o que talvez você não saiba é que naquele mesmo período era praticamente impossível do brasileiro mandar dinheiro para fora do país, como uma estratégia para se proteger dos problemas da economia local, por exemplo. E como é que os brasileiros faziam para contornar esse problema? As estratégias que eles tinham para se proteger. Eu quero contar isso daí para vocês no vídeo de hoje. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como que era o cenário antigamente para os brasileiros que desejavam internacionalizar o seu patrimônio para se proteger dos problemas do país, do Brasil, em um período no qual esses problemas, inclusive, eles eram ainda mais latentes do que são nos dias de hoje, e a dificuldade para você se proteger desses problemas era muitíssimo maior do que atualmente. Mas ainda assim, quando o Estado constrói um muro, o empreendedor vem com uma escada, e foi o que aconteceu naquela época. Era mais difícil de você se proteger? Certamente, mas as soluções, portanto, elas eram mais criativas. E aí, para nós, resta olhar para trás e aprender com essas soluções mais criativas, afinal nós não sabemos o dia de amanhã. A história, ela não se repete, mas ela rima, e aprender com as estratégias antigas certamente vai te deixar mais preparado para um cenário de caos que, sei lá, poderia, talvez um cenário hipotético, acontecer no futuro do Brasil. E para quem não sabe qual que é o caos que eu tô falando que houve no Brasil, que eu acredito que deve ser a menor parte do público do canal, na década de 80 e 90 o Brasil sofreu com uma hiperinflação. Ela chegava sempre a 2 dígitos no mês. Em 1993, a hiperinflação ultrapassou 2.477% em um único ano. Quer dizer, era impossível de você, como um empreendedor brasileiro naquela época, fazer qualquer planejamento aí para os próximos anos da sua empresa, sequer para as próximas semanas. A gente viveu um verdadeiro caos. E como eu sei que a maior parte do público do meu canal tem entre 35 e 50 anos, eu sei que você provavelmente estava vivo e sentiu na pele isso daí. Você provavelmente já era um empreendedor, ou seus pais eram, e tem alguma história para compartilhar sobre esse momento e como que vocês fizeram para se proteger. Então deixa um comentário aí pra gente contando a sua história, a da sua família, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa pra gente ler, e o que eu gostar mais eu vou deixar fixado ali no topo pro pessoal poder acompanhar também. Vamos participar aí dos comentários. Mas dito isso, independente da sua história pessoal, o fato é que, no geral, a maior parte dos brasileiros que queriam se proteger desse verdadeiro caos, o que eles faziam era das duas uma: ou comprar terras ou internacionalizar o patrimônio. Porém, internacionalizar patrimônio, como eu falei, era muito difícil naquela época. Então, no senso comum, a maior parte das pessoas acabava comprando imóveis mesmo. Diga-se de passagem, é por isso que a maior parte do pessoal das antigas acredita que imóveis é uma forma de investimento e de proteção patrimonial muito interessante. E eu não estou falando que não é, mas eu estou falando que, ao meu ver, existe uma superestimativa sobre a qualidade desse tipo de investimento pelo pessoal mais das antigas. Às vezes alguns são cegos e só veem isso como investimentos. O seu avô, por exemplo, sei lá, talvez ele nunca vai investir em ações, quem dirá em criptomoedas, mas talvez ele tenha imóveis e acredite que se ele tivesse a oportunidade ele compraria ainda mais imóveis, não é verdade? E sabe por que que isso acontece tanto aqui no Brasil? Por causa da hiperinflação. Naquela época, ou você mandava o dinheiro para fora para se proteger da desvalorização, ou você comprava terras porque a moeda podia derreter, mas terra é terra. O valor ia estar preservado. E aí a maior parte das pessoas acabaram comprando terras mesmo. Até porque como que você ia fazer para internacionalizar naquele tempo? O mundo nem era tão globalizado, não tinha internet. Você não conseguia abrir a conta do conforto da sua casa. Ia ter que viajar para outro país para poder fazer a abertura da conta, aí depois mandar o dinheiro para lá ia ser um outro parto. As dificuldades eram gigantescas
empresas. Além disso, havia uma assimetria de informações muito grande. Você não sabia em qual país que você ia conseguir fazer a abertura da conta. Na verdade, somente quem tinha muito dinheiro mesmo no Brasil é que tinha acesso a empresas offshore, por exemplo, a contas no exterior. Isso era algo restrito a 1% da população, talvez até menos do que isso. Não tinha informação, não tinha tecnologia e mais, as leis eram extremamente proibitivas. A economia brasileira era ainda mais fechada do que é nos dias de hoje. E faz pouco tempo, inclusive, que a economia brasileira tem se aberto. As BDRs, por exemplo, Brazilian Depository Receipts, que permitem você comprar ações de empresas do exterior listadas na Bolsa de Valores brasileira por meio da B3, isso aí só foi aberto para o investidor que não tem muita grana, que tem menos de 1 milhão, em 2020. Quer dizer, não tem nem 2 anos direito que isso acontece. A maior parte das corretoras de valores nos Estados Unidos, que são voltadas ao investidor pessoa física brasileiro, que permitem que eles invistam com mais facilidade no exterior, elas não têm 5, 6 anos de vida. Isso é algo extremamente recente. Naquela época não tinha nada disso não. Só quem fornecia serviços de investimentos naquela época eram os bancos, e era praticamente proibido eles oferecerem qualquer coisa de investimentos que fosse fora do Brasil. E aí o pessoal que queria se proteger mandando dinheiro para fora tinha que ser mais criativo. E aí a gente teve a ascensão de 2 fenômenos muito curiosos naquela época. O primeiro deles foi a ascensão das empresas offshore não declaradas, anônimas e da evasão de divisas, pessoal saindo correndo e dane-se a lei. E o segundo deles foi a tal da Export Notes, que eu já vou contar melhor como é a história de cada um desses fenômenos então. O primeiro ponto foi o pessoal fugindo do dinheiro com o Brasil. Então, se você quisesse mandar o dinheiro para fora do Brasil, você tinha que pegar o dinheiro em espécie, que naquela época era só o que tinha, botar numa maleta, entrar no carro e sair do Brasil. Mas o Estado, que não é bobo nem nada, ele sabia que as pessoas estavam fazendo isso. Então ele proibiu que você saísse com muita grana do país. Na verdade, o limite era $1.500 por pessoa, mais um cheque de $1.000. E cartão de crédito, de débito, isso nem se falava na época. Então era um limite baixo, num cenário no qual você quer sair com tudo do Brasil e com pressa. Quantas viagens você não teria que fazer, não é verdade? E para onde você ia levar esse dinheiro? E aí começou a ascensão da figura do doleiro naquela época no Brasil, que chegou a ser tão grande que, para você ter uma ideia, nos jornais impressos chegava a sair a cotação do dólar oficial e do dólar no câmbio paralelo. Era ilegal? Era, mas era tão usual que até o jornal passava a cotação do dólar paralelo. Olha que coisa curiosa. E mais do que isso, o principal destino dos brasileiros para mandar dinheiro para fora naquela época acabou sendo o Uruguai, o nosso vizinho mais ao sul, porque a economia lá era razoavelmente mais estável do que a nossa, mais dolarizada. Os bancos também tinham uma boa reputação quando comparado com o caos que estava instaurado no Brasil, e eles criaram uma modalidade de empresa offshore, as SAFIs, que infelizmente já foram extintas, mas que eram uma beleza para quem buscava uma maior privacidade. As empresas eram anônimas e tinham várias outras características interessantes. Além de proteger o teu sigilo, a tributação era zero e era razoavelmente fácil de você fazer a abertura de uma conta bancária para essas empresas dentro do Uruguai. E mais, se posteriormente você quisesse fazer a entrada dessa empresa para funcionar no Brasil, naquela época, você não precisava revelar quem era o dono da empresa também, nem para entrar no Brasil, o que te dava a oportunidade de ter terrenos, casas, imóveis no Brasil sem revelar quem era o beneficiário final daqueles bens. E aí o pessoal começou a botar mais do que $1.500 na mala e descer de carro para lá, começou a usar o serviço do câmbio paralelo. Realmente isso deu o que falar. E muito da cultura do pessoal mais old school no mundo das empresas offshore gostarem tanto do Uruguai também é por causa desse tempo. É um pouco de inércia. As coisas já mudaram e mudaram bastante, mas algumas pessoas ainda continuam utilizando essa jurisdição porque era o mais habitual algumas décadas atrás. Além disso, muitas pessoas até os dias de hoje não declaram que possuem empresas em outro país, também porque era algo mais usual naquela época. Eu não estou falando que era legal, eu estou falando que era o usual. Ilegal sempre foi, só que naquela época parecia, pelo menos, ser mais estratégico aos olhos de quem fazia dessa maneira, coisa que hoje em dia já não é predominante. Normalmente a maior parte das pessoas que tem empresa offshore prefere declarar no imposto de renda e cumprir com a lei, afinal
Então você é obrigado a fazer isso. E mesmo que você não faça, não existe mais a privacidade que existia antigamente. Mas certamente entender a história faz nós entendermos por que nós chegamos até onde nós estamos e por que muitas dessas estruturas continuam sendo comum, embora muitas vezes elas já estejam mais do que datadas e não sejam mais tão eficientes. E aí, de um outro lado, uma outra estratégia que veio à tona naquela época para se proteger da hiperinflação e conseguir internacionalizar patrimônio foi movida principalmente pelo Citibank, aquele banco que acabou saindo do Brasil há alguns anos atrás porque cansou de tomar processo trabalhista e viu que a operação dele mais tinha prejuízo no Brasil do que lucros e ele resolveu encerrar as atividades. Mas lá na década de 90, ele estava presente no Brasil. E aí, diante do caos econômico, o presidente daquele banco virou para os seus funcionários, para sua banca de advogado e falou: eu quero oferecer um produto financeiro para os meus clientes que seja lastreado em dólares. Para os meus clientes privates, para eles conseguirem se proteger desse caos. E aí todo mundo coçou o ombro assim, pô, mas sabe o que é? A lei não permite. Aí ele respondeu: eu não me importo, dá um jeito, te vira, eu tô contratando uma banca de advogado para resolver isso daí. E aí os advogados, né, pô, vamos ter que resolver essa bucha. O que é que eles fizeram? Começaram a pesquisar alguma brecha na legislação que permitisse que eles pudessem explorar aquilo para fazer esse produto valer. E aí eles foram na legislação, não acharam nada, foram na Constituição de 1988 e não acharam nada, mas aí eles se deram conta de que o Brasil teve outras constituições antes da atual e alguns dos artigos dessas constituições até aquele momento ainda não tinham sido revogados, estavam vigentes, mas estavam esquecidos. E aí eles falaram, pô, vamos procurar nas constituições mais antigas, ver se a gente acha alguma coisa. Aí eles chegaram lá na Constituição de 1914, viram um artigo que falava sobre importação e exportação e que permitia que os exportadores emitissem notas promissórias cotadas em dólares para o exercício da sua atividade. E aí o banco, diante disso daí, estruturou um produto para vender, a tal das Export Notes, e ofereceu isso aí no banco, uma nota cotada em dólares para os seus clientes privates. Isso aí, reza a lenda, que deu muito o que falar naquela época. Eles acharam a brecha, no outro dia estavam todas as autoridades batendo lá na porta do Citibank falando: vocês estão malucos? Como é que vocês vão oferecer isso daí? Isso aí é ilegal. Eles falaram: não, tá aqui ó, na Constituição de 1914, vocês não revogaram, tá valendo. E aí, óbvio, isso aí se judicializou, mas até chegar na decisão, a maior parte dos bancos já estavam oferecendo esse produto financeiro para os seus clientes. E aí já não tinha mais jeito, pelo menos o pessoal que tinha muita grana já estava se protegendo no Brasil por meio dessa alternativa de investimentos. O pessoal que não tinha, infelizmente, ainda continuava cruzando a fronteira de carro com dinheiro na cueca. Mas para aquele 1% conseguiu se proteger. Eis uma história, ao meu ver, é fascinante, porque ela revela como que um grupo de advogados, muitas vezes, ele pode ser imprescindível para trazer um entendimento e que consiga trazer uma blindagem e proteção para o seu patrimônio, se proteger do risco do país. Hoje em dia, as coisas já não são mais tão difíceis assim. Para se proteger, basta montar estruturas lá fora, mandar o seu dinheiro para o exterior. Então, todas as vezes que você achar que é difícil trabalhar com empresa offshore, que é difícil investir nas bolsas de valores americanas, por exemplo, lembre-se que no passado já foi muito mais difícil. Hoje em dia é até fácil. E se você quiser se proteger, você deveria diversificar a jurisdição, porque a única certeza que a gente tem quando a gente fala de política e de economia no Brasil é que os gráficos da bolsa não andam para a esquerda, porque de resto tudo pode acontecer. Na base da canetada, numa alteração do plano de governo, a gente não sabe o que pode acontecer com o nosso país amanhã. E é melhor você mandar o seu patrimônio para o exterior antes do que você esperar para ver e depois pode ser tarde demais. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessas histórias. Para terminar, eu vou deixar aqui na tela final um outro vídeo que eu tratei um pouco mais detalhadamente sobre a Export Notes, chamado Por que os brasileiros ainda não investem no exterior? Será que não vale a pena? Que eu gravei lá no começo do canal em 2020 e eu vejo que muita coisa aconteceu, o brasileiro já passou a internacionalizar, mas esse conteúdo continua sendo ainda bastante imprescindível e a gente precisa
precisa difundir essa mensagem, ainda tem que atingir muita gente. Então também não se esquece de se inscrever. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.